Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, irmão Fabiano Santana, seu irmão em Cristo, sejam todos bem-vindos à Igreja Sem Paredes, sejam todos bem-vindos ao Evangelho. Meus amados e queridos irmãos, eu estou fazendo essa live para o nosso celebre espiritual, para a nossa edificação espiritual, para nós aprendermos mais sobre o Evangelho do Cristo ressuscitado. Meus amados e queridos irmãos, de antemão, antes de mais nada, eu quero mandar aí um alô para todos os meus inscritos no YouTube e para todos os irmãos do Facebook. Deus continue abençoando vocês, pois vocês já são abençoados. Eleitos de Deus, para nós iniciarmos essa live, eu vou fazer uma breve oração, pois o apóstolo dos gentios, o pregador da graça, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo de número 17, orai sem cessar. Sendo assim, oremos. Cristo, eu te louvo, eu te exalto, eu glorifico o teu nome. Toda honra, toda glória e todo louvor pertence a ti, ó Pai. Meu Deus, eu quero te pedir perdão pelas minhas imperfeições, pelos meus pecados cometidos, pecado esses por nome e obras da carne, por pensamento, por olhar, por julgamento. Meu Pai, me perdoe em nome de Cristo, ó Pai. Pai dos Espíritos, eu te louvo, eu te exalto, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é todo-poderoso, o Senhor faz todas as coisas, o Senhor é grande, o Senhor é eterno, o Senhor é santo. Pai dos Espíritos, eu te peço, me usa uma vez mais na tua palavra, pois eu vou usar a tua palavra. Empurra um pouco mais essa espada do Espírito e fala conosco por intermédio do Evangelho. Pai dos Espíritos, toda glória só pertence a ti. Apesar que eu entendo que eu não sei orar como convém orar, como disse o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, em Romanos capítulo 8, versículo de número 27, que nós não sabemos orar como convém orar, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós. Sendo assim, ó Pai, me usa, pois eu vou usar a tua palavra. Amém. Eleitos do Senhor, abençoados de Deus, eleitos do Pai, eu vou ler aqui no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel. Profeta do Reino do Norte, Ezequiel. Capítulo de número 34. Profeta Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, oriundo da cidade de Zadok, que era um povoado que ficava a cerca de 5 quilômetros ao nordeste de Jerusalém. Profeta que profetizou no antigo concerto, na antiga aliança, no antigo pacto. E eu vou ler aqui em Ezequiel, capítulo de número 34. A epígrafe diz assim: profecia contra os pastores infiéis de Israel. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetize e dize aos pastores, assim diz o Senhor, Jeová,
Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Versículo 4. A fraca não fortalecestes, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Versículo 5. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. 6. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, e por todo alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem a quem as busque. 7. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Isso aqui é forte. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Eu vou ler aqui o versículo de número 22, que diz assim: Eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirva mais de rapina, e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo. 23. E levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que há de apacentar, ele lhe servirá de pasto. Glórias a Deus. Glória a Deus. Ezequiel capítulo 34, versículo de número 3. Comeis a gordura, e vos vesti da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. 4. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre ela com rigor e dureza. Eleitos do Senhor, abençoados em Cristo. O profeta Ezequiel, ele profetizando para o povo de Israel, para os judeus de origem judaica, pois Ezequiel também era judeu de origem judaica, ele profetizando por ordem do Senhor Jeová, contra os pastores de Israel que se apacentavam a si próprios e não apacentavam as ovelhas. Deus, usando o profeta Ezequiel, Deus usou Ezequiel e disse em Ezequiel, no capítulo 34, Ezequiel começa dizendo assim: E veio a minha palavra do Senhor dizendo, versículo 2, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? Então, o que estava acontecendo lá em Israel foi o seguinte: os pastores de Israel, a obrigação deles
era apacentar as ovelhas. Mas os pastores de Israel estavam apacentando a si mesmos, a si próprios. Os pastores de Israel, eles não estavam conduzindo, apacentando as ovelhas. Pelo contrário, eles estavam se apacentando a si próprio. E o que é que esses homens estavam fazendo com as ovelhas? Eles estavam comendo a gordura das ovelhas e se vestindo da lã das ovelhas. E ainda Deus, usando o profeta Ezequiel, disse em Ezequiel capítulo 34, versículo 3, comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Então, os pastores de Israel, eles estavam se vestindo com a lã das ovelhas e eles estavam também comendo a gordura das ovelhas. Os pastores de Israel, eles não tinham nenhum compromisso com as ovelhas. O compromisso deles era com a lã das ovelhas. O compromisso deles era com a gordura das ovelhas. O compromisso deles era tão somente com aquilo que as ovelhas tinham para lhe oferecer. Mas o compromisso deles não era com as ovelhas em si, e sim com aquilo que as ovelhas tinham, que era a lã, a gordura, para lhe dar, para lhe oferecer. E Deus, usando Ezequiel, em Ezequiel capítulo 34, versículo 4, Deus agora usa o profeta Ezequiel em uma mensagem profética, em uma analogia, e Deus usa o profeta Ezequiel em Ezequiel capítulo 34, versículo 4, e disse que esses pastores de Israel estavam fazendo ainda outras coisas. O que, irmão Fabiano Santana? Esses pastores de Israel, eles, além de comer a gordura das ovelhas e se vestir com a lã das ovelhas, eles estavam degolando o cevado, mas eles não apacentavam as ovelhas. Mas, além disso tudo, eles também não fortaleciam as ovelhas fracas. Além deles também não fortalecer as ovelhas fracas, eles também não curavam as ovelhas doentes. E além deles também não curarem as ovelhas doentes, as ovelhas quebradas, eles não ligavam novamente ao rebanho. As ovelhas quebradas, eles desprezavam. As ovelhas quebradas, eles deixavam de mão. Então, Deus usa Ezequiel em uma mensagem profética, isso aqui é uma analogia, e disse que as ovelhas quebradas não ligaste, e as ovelhas desgarradas não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominaste sobre ela com rigor e dureza. Isso aqui foi uma mensagem profética no tempo do profeta Ezequiel, que tem tudo a ver com esse sistema religioso a qual nós estamos sempre combatendo com o evangelho da graça de Deus. Pois os intitulados pastores do Brasil, hoje também, eles não têm nenhum compromisso com o povo. Eles não têm nenhum compromisso com pobre, com órfão, com viúva, com viajante, com forasteiro, com os necessitados. Os intitulados pastores do Brasil hoje, tão somente, eles só querem comer a gordura do povo, que eles chamam de ovelhas, pois ninguém hoje é ovelha, pois ovelha eram os judeus de origem judaica, irmã Valdete. Ovelhas eram os judeus de origem judaicas. Depois da cruz, nós somos filhos e não ovelhas. Então, esses intitulados pastores hoje chamam o povo que frequenta seus templos religiosos de ovelhas, e tem uns que batem no peito e ainda dizem as minhas ovelhas, o meu rebanho, mas
eles não têm ovelhas, porque o povo que frequenta seus templos religiosos não são ovelhas, são filhos de Deus, não são ovelhas. E eles não têm ovelhas, por quê? Porque eles não são nem pastores, eles não são pastor, eles se intitulam, eles se apropriam, eles roubam, eles usurpam um título que só pertence ao Cristo ressuscitado, pois pastor, só Cristo. Pastor, irmã Valdete Fomentin, só Cristo. Homens não são pastores, embora eles se intitulam pastores, apóstolos, bispo, evangelista, eles não são pastores. Simplesmente eles usurparam um título que só pertence ao Messias, porque só o Messias é pastor. Então, esses pastores de Israel, o compromisso deles tão somente era com a gordura das ovelhas, era se vestir com a lã das ovelhas, e as ovelhas desgarradas eles não tornavam a trazer, eles desprezavam. As ovelhas quebradas eles não ligavam novamente ao rebanho. As ovelhas doentes eles não colocavam azeite na ferida para curar as feridas. Eles não curavam as feridas das ovelhas doentes. As ovelhas fracas eles não fortaleciam. As ovelhas perdidas eles não iam atrás. Eles não tornavam a trazer para o rebanho. Pelo contrário, eles dominavam sobre elas com rigor e dureza. E isso que estava acontecendo na época, na geração do profeta Ezequiel, se repete em nossa geração, em nossa época, pois os intitulados pastores do Brasil, eles não visitam quem está caído, eles não ajudam o órfão, eles não ajudam a viúva, o viajante, o forasteiro, os necessitados. Eles só se preocupam com eles e com a família deles e mais ninguém. Eles não ajudam ninguém e quando ajudam é para dar uma satisfação do seu governo religioso. É para tapear a plateia e dizer assim, não, os dízimos e oferta que vocês dão aqui na chamada erradamente igreja, né? Porque eles chamam de igreja, mas a igreja no evangelho são vidas, são pessoas e não tempo de pedra. Os dízimos e as ofertas que vocês dão aqui na minha igreja, eu uso para ajudar os necessitados, para pagar o aluguel da irmã A, o aluguel do irmão B, para dar o dinheiro para o irmão pagar um recibo de água e de luz. Então, eles não ajudam ninguém. E quando eles ajudam, é tão somente para se aparecer e para dar uma satisfação do seu governo religioso. Tanto é que quando eles vão ajudar um irmão que está precisando, primeiro, eles expõem o irmão ao ridículo, eles falam o nome do irmão no microfone e o nome da irmã também no microfone. Para quê? Para expor a pessoa à vergonha, ao ridículo. E eles não ajudam por amor. Aliás, na verdade, os intitulados pastores do Brasil, eles não colocam a mão no bolso deles, não abrem a carteira deles para ajudar com o dinheiro deles o povo. Eles, quando ajudam alguém, além de ajudar para dar uma satisfação do seu governo religioso, eles ajudam com o dinheiro do povo. Na verdade, quem ajuda são os membros que frequentam seus templos religiosos, não eles, pois eles, do deles mesmo, eles não ajudam ninguém. Do dinheiro deles, eles não ajudam ninguém. Até mesmo o dinheiro que eles usam e dizem que são deles, na verdade, o dinheiro não é deles. Na verdade, o dinheiro que está nas contas bancárias dos intitulados pastores do Brasil
São do povo que eles chamam erradamente de ovelhas, que frequentam seus templos religiosos, porque eles cobram o dízimo em nome de Deus, eles mandam o povo fazer sacrifício, eles cobram oferta, eles mandam o povo também fazer voto com Deus, e o voto que eles mandam o povo fazer com Deus é de dar uma oferta de R$1.000, de R$50, de 30, de R$200, e esses dinheiro do povo nunca foi para Deus, porque Deus é espírito, Deus não negocia com homem, Deus não barganha com ninguém, Deus não comercializa o seu evangelho, tudo é de graça e por graça, favor e merecido. Deus é espírito, Deus não precisa de dinheiro, Deus não sente fome. Quem precisa de dinheiro são os homens, mas Deus não precisa de dinheiro. Só que eles dizem, dentro dos seus tempos religiosos, irmã Valdete, que os dízimos, esse falso dízimo em dinheiro mensal que os irmãos dão dentro dos seus templos, essas ofertas, esses votos e esse sacrifício de 100, de 200, de R$400, até de R$5.000 que os irmãos dão dentro dos seus templos religiosos, eles dizem que os irmãos estão dando para a obra de Deus. Eles dizem que os irmãos estão dando para Deus. Mas isso é uma falácia. E isso é uma heresia. Primeiro que Deus é espírito. Espírito não come. Espírito não lida com a matéria. Deus não precisa de dinheiro. Ele é poderoso, ele é todo poderoso. Ele é o dono da igreja, a vida das pessoas. Segundo, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, disse em Atos capítulo 17, versículo 24 e 25, que o Deus que fez os céus e a terra, sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em templo feito por mãos humanas, nem tampouco pode ser servido por mão de homem nenhum, como que precisasse ou necessitasse de algo ou de alguma coisa. Os intitulados pastores convidam o povo para a frente dos seus púlpitos genéricos, para a frente dos seus altares genéricos. Vem com tudo para o altar. Traga o seu melhor para Deus. Vem com tudo para o altar. Porque esse dízimo, essa oferta, esse teu sacrifício de 100, de 200, de R$400, essa tua oferta de R$500 é para Deus. Só que Paulo, cheio do Espírito Santo, ele disse que Deus não precisa ser servido por mão de homem nenhum, como que necessitasse ou precisasse de alguma coisa. Então isso não tem base no Evangelho, porque Deus é Espírito e Deus não precisa de dinheiro. Meus irmãos, eu vou ser sincero para os irmãos, o dinheiro que os religiosos dão dentro dos templos religiosos nunca foi para Deus. Deus nunca viu R$1 teu, Deus nunca viu R$1.000 teu, porque Deus é Espírito. E Deus não trabalha com dinheiro, com nada material. Deus é espírito. O reino do céu não é material, é espiritual. Esse dinheiro que vocês dão dentro dos templos religiosos vão para as contas bancárias dos intitulados pastores. Vão para os cofres dos templos religiosos. É por isso que eles a cada dia enricam, prosperam, estão gordos, cheios de ouro, de prata, estão embelezando a sua família, suas esposas com prata, com ouro, com roupa de grife, sapato de R$1.000, de R$400, R$2.000. Eles compram jatinho, compram fazenda, tem programa de televisão, programa na rádio, tudo isso com dinheiro dos religiosos que frequentam seus templos religiosos. E eles vivem da lei de Moisés. Eles não pregam a verdade do Evangelho para o povo. Eles vivem do velho pacto, do Velho Testamento. Eles vivem da lei de Moisés. Eles pregam a lei de Moisés, porque a lei de Moisés, no total, no pacote total,
tinha 613 ordenanças: guardar o sábado, dar o dízimo, circuncisão, Páscoa judaica, levirato, submonte, consagrar pessoas com óleo na cabeça, colocar azeite na cabeça da pessoa e etc. Tudo isso eram ordenanças da lei de Moisés, a qual Cristo removeu, aboliu com a sua morte na cruz do Calvário. Então, a lei de Moisés no total tinha 613 ordenanças. E os intitulados pastores, eles pregam a lei de Moisés, porque pregando a lei é mais fácil para manipular as pessoas incautas, que não conhecem Bíblia e não têm conhecimento também de história, nem conhecimento algum, que frequenta seus templos religiosos. E eles dizem: traga o dízimo para Deus. E para fundamentar os seus roubos, a sua heresia, eles vão no livro da lei, eles vão em Malaquias, e eles usam um versículo isolado para roubar o povo, para tosquiar as pessoas que frequentam seus templos religiosos. E eles vão lá em Malaquias capítulo 3, a saber o versículo 8, aonde está escrito: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que nós estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas. E eles pegam esse versículo isolado, o versículo 8, e aplicam no povo. E eles olham para a igreja de Cristo Vida, as pessoas, e chamam de ladrão. E dizem para o povo: está vendo? O profeta disse que o povo de Israel estava roubando a Deus. E você também, se não devolver o dízimo, se não dá o dízimo, você está roubando um a Deus. Você é ladrão. E eles ainda dizem, ele cita Apocalipse capítulo 22, versículo 15, que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, idólatras, os homicidas. E eles falam também que ladrão não entra no reino de Deus, no reino dos céus. Eles dizem que ladrão não vai para o céu. E aí, eles aprisionam as pessoas dentro dos seus templos religiosos, olha para o povo e diz: vocês são ladrão, vocês estão roubando a Deus. Se vocês não derem 10% do salário de vocês para Deus, vocês são ladrão. E ainda ameaça os filhos de Deus usando a lei de Moisés. Eles dizem: se você não dá o dízimo para Deus, o devorador vai na tua casa, vai queimar tua geladeira, vai rasgar teu sofá, vai acabar teu casamento, você vai adoecer, teus filhos vão adoecer, e você, teu esposo e toda a tua casa, tua família vão ficar debaixo de maldição. E as pessoas, por não terem conhecimento, pois em nosso país muitas pessoas não têm conhecimento, não conhecem bolúfulas nenhuma de evangelho, as pessoas vão engolindo essas heresias, acreditam, e com medo desse tal devorador, as pessoas doam tudo, além de dar o falso dízimo em dinheiro mensal, as pessoas dão oferta, as pessoas fazem sacrifício de 1.000, de 5.000, e aí o sistema religioso vai enriquecendo, os intitulados pastores vão a cada dia se tornando poderosos, ricos, e a cada dia vai encher as suas contas bancárias. Mas para você entender um livro, é necessário que você leia o livro do início até o fim, porque se você ler o livro do meio para o fim, você não vai saber para que um livro foi escrito, o que se trata no livro e para quem um livro foi escrito. Então, eles usam o livro da lei, o livro de Malaquias. Mas quem era Malaquias? Malaquias era um profeta contemporâneo de Moisés. Ele começou a profetizar entre os anos 400 a 450, provavelmente no que se pode prover, antes de Cristo. E ele era profeta do reino do norte, ele veio do norte. Ele estava profetizando para os judeus de origem judaica, para a nação de Israel. E o livro do profeta Malaquias
já começa dizendo assim, Malaquias, no capítulo de número 1, peso da palavra do Senhor, por intermédio do profeta Malaquias, para o povo de Israel. A pergunta que não quer calar é: você é israelita? Você é judeu? Você é de Israel? Não. Então o livro de Malaquias não foi escrito para mim. O livro de Malaquias não foi escrito para você. O livro de Malaquias não foi escrito para nós. O livro de Malaquias foi um peso da palavra do Senhor, uma sentença do Senhor Deus contra a nação de Israel. E em Malaquias capítulo 1, versículo 6, Deus usando o profeta Malaquias, Deus disse assim para os sacerdotes oriundos da tribo de Levi: se eu sou pai, cadê a minha honra de pai? Se eu sou senhor, cadê a minha respeitabilidade, o meu respeito de senhor, ó sacerdotes da tribo de Levi? Vocês estão desprezando o meu nome. Mas por quê? Versículo 7, porque vocês estão oferecendo um pão imundo na minha mesa. Por quê? Porque o povo de Israel estavam levando para a casa do tesouro, que era o templo de Jerusalém, que não existe mais, pois o templo de Jerusalém caiu em 70 AD, depois de Cristo, quando o general romano Tito II invadiu Jerusalém com o exército romano e demoliu, destruiu o templo de Jerusalém. O templo caiu, o templo de Jerusalém não existe mais. Vocês estão desprezando o meu nome. O povo de Israel estava levando para a casa do tesouro, para o templo de Jerusalém, os dízimos alimentos, animais defeituosos, animais cegos, aleijados, animais impuros, imundos e animais roubados, que eles roubavam nas fazendas dos seus vizinhos dentro de Israel. E em vez dos sacerdotes da tribo de Levi rejeitar aquele dízimo alimento, animais impuros, imundos, defeituosos, eles estavam recebendo e oferecendo para Deus. E os maiores dízimos alimento, que eram animais sem defeito, animais que não eram impuros, e alimentos, eles estavam levando para suas casas e repartindo, distribuindo com a sua família. Aí Deus levanta o profeta Malaquias e diz: vocês estão desprezando o meu nome, ó sacerdotes da tribo de Levi, porque vocês estão oferecendo um pão imundo na minha mesa. Versículo 8, por isso eu, Deus, não estou nem aí para o sacrifício de vocês, para o holocausto de vocês, para o dízimo de vocês, porque vocês desprezaram o meu nome. Malaquias capítulo 2 está escrito: e esse mandamento é para vós, ó sacerdote. Então pode parar isso aqui. O mandamento foi para o povo de Israel ou foi para a liderança? O mandamento foi para a nação de Israel em si, literalmente para o povo? Ou o mandamento foi para a liderança, foi para os sacerdotes da tribo de Levi? O mandamento, a palavra, foi para a liderança, para os sacerdotes oriundos da tribo de Levi. E esse mandamento é para vós, ó sacerdotes. Se vocês não propuserem no coração de vocês dar honra a meu nome, eu, Deus, prometo que eu vou amaldiçoar as bênçãos de vocês. E, na verdade, eu já tenho amaldiçoado. Se vocês não propuserem no coração de vocês dar honra a meu nome, eu, Deus, prometo que eu vou acabar com a descendência de vocês. Eu vou destruir a descendência de vocês. Se vocês não propuserem no coração de vocês dar honra a meu nome, eu, Deus, prometo que eu vou pegar os estercos dos animais defeituosos que vocês ofereceram no meu altar. Eu vou pegar os estercos desses animais e vou lançar na cara de vocês. Se vocês não propuserem no coração de vocês dar honra a meu nome, eu, Deus, prometo que eu vou enviar maldição sobre vocês. Por quê? Porque vocês quebraram o pacto, a aliança que eu fiz com Levi. E qual foi o pacto, a aliança que Deus fez com a tribo levítica, com a tribo de Levi? A aliança, o pacto que Deus fez com Levi, foi que o dízimo alimento
tinha que ser repartido com órfão, viúvas, viajante, forasteiro e os levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. E em vez dos sacerdotes da tribo de Levi fazerem isso, eles estavam fazendo um ao contrário. Eles estavam pegando os dízimos animais defeituosos e imundos, oferecendo para Deus, e os maiores dízimos alimentos levando para sua família, para sua casa, e repartindo com a sua família. E Deus agora levanta Malaquias para descer o porrete neles e diz: vocês desprezaram o meu nome, cambada. Dando continuação, em Malaquias capítulo 3, versículo 8, Deus ainda usou o profeta Malaquias e disse: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que nós estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Mas conforme Malaquias capítulo 1 e Malaquias capítulo 2, que Deus disse que o mandamento era para a liderança, para os sacerdotes oriundos da tribo de Levi. E Malaquias capítulo 3, versículo 8, quem é que estava roubando a Deus? O povo de Israel ou os sacerdotes oriundos da tribo de Levi? Conforme Malaquias capítulo 1, que eu falei para vocês aqui, e Malaquias capítulo 2, quem estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas eram os sacerdotes da tribo de Levi. E Deus disse: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Deus chamou quem de ladrão ali? Quem é que estava roubando? A liderança, os sacerdotes da tribo de Levi. E quem é que rouba hoje? Quem é que está roubando o povo de Deus hoje? Os intitulados pastores, apóstolos e bispos. E eles usam o nome sagrado, o nome santo de Deus, para tosquear, para roubar os filhos do Pai. É ou não é? É. Então, quem estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas eram os sacerdotes da tribo de Levi, e não o povo de Israel. E os intitulados pastores do Brasil usa Malaquias 3,8 e diz: se você não der 10% do teu salário para Deus, Deus vai descer a mão sobre você. Se você não der 10 salários do teu dinheiro para Deus, você é ladrão. Você está roubando um a Deus. E o povo que não tem conhecimento come desse reggae, engole essas lavagens, essas heresias, e vão enriquecendo aí esses cães gulosos, vão enriquecendo aí os senhores do templo, os senhores da religião. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Deus ainda usando Malaquias disse: trazei todos os dias uma caixa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. A pergunta que não quer calar é: mantimento é dinheiro ou alimento? Alimento. Era para que não faltasse comida para sustento dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas da tribo de Levi, que não tinham parte e nem herança entre o povo de Israel. Trazei todos os dias uma caixa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. Mas Deus mandou quem aqui, nesse texto, em Malaquias capítulo 3, versículo 10, fazem prova dele? Os gentios, os brasileiros, os franceses, os americanos? Não, Senhor. Em Malaquias capítulo 3, versículo 10, Deus mandou os judeus de origem judaica, o povo de Israel, fazerem prova dele. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. Aquela bênção não era dinheiro na conta, aquela bênção não era fazenda, não é carro importado, não é ser empresária, não é ser rico, não é ser empresário. Aquela bênção era a chuva seródia e a chuva teporã para molhar o plantio, as plantações do povo de Israel, para que tudo quanto eles plantassem nascesse, desse,
para eles continuarem levando para a casa do tesouro, que era o templo de Jerusalém, para sustento dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. Pegou a visão aí? Entendeu? Então, dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo era alimento. E outra coisa, o único lugar que o povo de Israel poderia entregar o dízimo alimento era no templo de Jerusalém. Em nenhum outro lugar o povo de Israel poderia entregar o dízimo alimento. Só no templo de Jerusalém. A pergunta que não quer calar é: aonde tem um templo de Jerusalém? Aqui no Brasil. Aonde tem hoje o templo de Jerusalém? Em lugar nenhum, pois o templo de Jerusalém caiu em 70 depois de Cristo. E só quem poderia recolher dízimo alimento do povo de Israel era sacerdote oriundos da tribo de Levi. Só os sacerdotes oriundos da tribo de Levi que podiam recolher dízimo alimento do povo de Israel. Disse Paulo pregando depois que voltou do paraíso do terceiro céu aos hebreus, que se reuniam em uma casa ao nome do Cristo ressuscitado, daquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e hoje ele mora no teu espírito, ele mora na tua vida. Glória a Deus. Disse Paulo pregando aos hebreus, em Hebreus capítulo 7, versículo 5, e os que dentre os filhos de Levi têm um sacerdócio, ou seja, é sacerdote, tem mandamento segundo a lei de recolher dízimo dos seus irmãos, de recolher dízimo do seu povo. Então, só os sacerdotes oriundos da tribo de Levi que tinham o mandamento segundo a lei. Que lei? A lei de Moisés, de recolher dízimo do seu povo. Que povo, irmão? Reginaldo Bertoso, do povo judeu, do povo de Israel, ainda que esses tenham descendido do lombo de Abraão. A pergunta que não quer calar é: quais desses homens aí no Brasil que se intitulam pastor, que são sacerdotes oriundos da tribo de Levi? Nenhum. E por que eles cobram dízimo? Simples, porque eles são cães gulosos, são mercenários, e em cima do conto do dízimo, eles estão ricos e gordos e cheios de dinheiro nas suas contas bancárias, de dinheiro de pessoas pobres, sofridas, incautas, porque esses caras não têm pena nem de catador de latinha, nem de quem vende papelão. Esses caras estão ricos com dinheiro de idoso, de idosa, de aposentado, de aposentada, e eles são perversos, eles são cruéis, porque eles mentem com o nome de Deus, estão ricos, gordos, e nunca param de roubar. Eles continuam roubando, porque eles são cães gulosos, insaciáveis, como disse o profeta Isaías, em Isaías capítulo 56, a saber o versículo 11, o profeta Isaías profetizando, usado pelo Espírito de Deus no antigo concerto, no antigo pacto, na velha aliança, ele disse: os vossos profetas são levianos, os vossos sacerdotes são mentirosos, e os vossos pastores são cães gulosos, cada um por sua ganância, cada um por sua parte. São cães gulosos. Se você pegar um pedaço de carne, um pedaço de bife, e jogar no meio de 10 cães, no meio de 10 cachorros que estão na gula, vai ser uma briga travada entre eles por aquele pedaço de carne. Assim, são os intitulados pastores e bispos e apóstolos do Brasil. Já reparou que a briga entre esses cães gulosos, entre os intitulados pastores, é para ver quem tem mais dizimista fiel? Já reparou que a briga entre os intitulados pastores é para ver quem tem convenção maior? É para ver quem tem mais dinheiro? É para ver quem tem carro bonito? Irmão Reginaldo Bertoso, já reparou que a briga entre os pastores cães gulosos é para ver quem tem mais dinheiro? Os pastores cães gulosos, eles se reúnem entre si para bater um papo,
chupar uva, chupar fruta, comer fruta, bater um papo e para exibir telefone comprado com dinheiro do povo, celular de 2.000, 5.000, para exibir carro importado comprado com dinheiro do povo, para exibir terno de 10.000, de 20.000 comprado com dinheiro de aposentado, de aposentada. Eles são o que o profeta Isaías profetizou. Eles são cães gulosos, só estão interessados em gozar do dinheiro do povo, só estão interessados em gozar do carro do povo, só estão interessados em gozar da empresa do povo, mas não ajuda o viajante, não ajuda quem passa fome, não ajuda viúvas. Enquanto eles estão ricos com o dinheiro do povo, a viúva que frequenta o templo religioso dele está morrendo porque não tem 4.000 reais para pagar uma cirurgia. E esses pilantra, canaias, vira-latas do Brasil, em vez de pegar a maleta preta das suas empresas religiosas e abrir a maleta do dinheiro, porque ali tem, e tem muito, abrir o cofre das suas empresas e pegar o dinheiro para dar para a viúva fazer a cirurgia para não morrer, eles deixam morrer como um paia dentro do seu templo religioso. Esses caras são perversos, esses caras são cães gulosos, mas eu louvo a Deus, porque Deus está levantando verdadeiros pregadores do Evangelho da Graça para desmascarar essa cambada, para desmascarar esses cães gulosos. O sistema religioso está em desespero. O sistema religioso estão com as horas contadas. O sistema religioso vai cair de uma vez por toda. Eu creio que nós somos a geração que vamos presenciar a queda de um dos maiores sistemas implantados em nosso país, chamado sistema religioso. O povo está acordando, o povo está despertando. Hoje são mais de 2 milhões de irmãos que já estão fora do sistema religioso e estão por aí combatendo, não só no Brasil, também em outros países, esse sistema podre, maldito, corrupto e apodrecido. Com Deus não se brinca. Esses caras vão pagar caro diante do Pai por ter usado o nome santo do Pai em vão para arrancar dinheiro das pessoas que não conhecem Bíblia, das pessoas que não têm conhecimento. Então, eu quero que você entenda, você que prega o Evangelho verdadeiro, continue pregando, continue combatendo as heresias, continue pregando a verdade do Evangelho. Meus irmãos, a religião, especialmente evangélica, ela é contra o sacrifício de Cristo na cruz. A religião, especialmente evangélica, é uma das piores e malignas religiões que existe em nosso país. Nenhuma outra religião vem de Cristo como a religião evangélica. Nenhuma outra religião mente tanto com o nome de Deus como a religião evangélica. Ele se utiliza do Antigo Testamento, da Velha Aliança, para arrancar dinheiro do povo. Mas esse sistema está caindo para a glória de Deus Pai. Então eu quero que você entenda, Deus ainda usando o profeta Malaquias disse: trazei todos os dias uma carga do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advém a maior abastança. E por amor de vós, ó Israel, eu, Deus, repreenderei o devorador, o migrador, o cortador e o gafanhoto. Os intitulados pastores do Brasil aí, irmão Reginaldo, eles usam esse tal devorador, que é um simples inseto que come frutos da terra, e eles chamam de demônios para prender pessoas dentro dos seus templos religiosos, para tocar o terror e para meter medo nos filhos de Deus, para meter medo no povo que frequenta as suas gaiolas religiosas. Eles usam esse tal devorador e dizem para o povo: se você não der dinheiro para Deus, para a obra de Deus,
o devorador vai na tua casa, mas devorador nunca foi demônio. Devorador é um simples inseto que come frutos da terra. A Bíblia diz no livro do profeta Joel, filho de Betuel, profeta do Reino do Norte, capítulo 1, versículo 4, que houve uma praga de gafanhotos sobre a nação de Israel e Judá. E a Bíblia diz em Joel, capítulo 1, versículo 4, que o que ficou do pulgão, o migrador comeu. O que ficou do migrador, o devorador comeu. Então, devorador é um simples inseto que come frutos da terra. E os intitulados pastores transformaram esse simples inseto que come frutos da terra em demônio. E aí eles metem medo no povo e dizem, tá vendo? Se você não for fiel no dízimo, o devorador, que é o demônio, ele vai acabar com o teu comércio. Você não vai para frente. Você vai ficar enfermo, vai ficar doente, porque você não está devolvendo a Deus o que é de Deus. Você está tocando naquilo que não é teu, o que é de Deus, devolva. Dê o dízimo, é um assalto grande em nome de Deus. Mas devorador é um simples inseto que come frutos da terra e nunca foi demônio. Primeiro que demônio não existe. O diabo, o demônio como ser espiritual, ele nunca existiu. Esse tal Satanás, criado por Roma, pela religião católica, para meter medo no povo, para aprisionar pessoas dentro dos seus templos, e também pregado pelos intitulados pastores do Brasil, ele nunca existiu como ser espiritual. Porque a palavra Satanás não é um nome. A palavra Satanás é um adjetivo, que significa caluniador no hebraico. No grego é a mesma coisa, caluniador, opositor, aquele que se opõe, opositor. Então, diabo, Satanás é tudo aquilo que se opõe na sua vida, é tudo aquilo que se opõe no teu caminho. Por exemplo, a pessoa levanta pela manhã cedo, vai para o trabalho. De repente o camarada vem de lá, joga o carro em cima da pessoa e tenta matar a pessoa, atropelado. Ele foi um opositor, ele foi um Satanás na vida daquela pessoa, porque ele foi contra aquela pessoa. Então a palavra Satanás significa aquele que é contra, opositor, aquele que se opõe. A palavra diabo no grego recebe o nome de diabolos. No latim quer dizer diabolos, que quer dizer opositor. Então, esse suposto diabo aí, como um ser espiritual, ele nunca existiu. Porque diabo como um ser espiritual não existe. Existem criaturas como Satanás. Existem criaturas como o diabo. Mas esse ser espiritual criado por Roma e também pregado pela religião evangélica, ele nunca existiu. Entende? Porque Satanás é um opositor, aquele que se opõe. Mas vamos supor que esse tal Satanás existisse. Se esse tal Satanás existisse, ele seria um espírito. É ou não é? É, seria um espírito. A pergunta que não quer calar é: espírito come? Espírito bebe água? Não. Então, devorador nunca foi esse suposto demônio inventado por Roma, pela religião católica e pregado pelos intitulados pastores da religião evangélica, que é filhinha da religião católica. Nunca foi um ser espiritual. Devorador é um simples inseto que come frutos da terra. E eles ameaçam os filhos de Deus dizendo: se você não der 10% do teu salário para Deus, você está debaixo de maldição. Mas o profeta Isaías, usado pelo Espírito de Deus, profetizou, lá em Isaías capítulo 53, versículo 4, ele verdadeiramente levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas maldições. Se ele levou sobre si na cruz, é porque ele levou. Disse Paulo pregando, depois que voltou do terceiro céu, para os gauleses, para os galateiros, em Gálatas capítulo 3, a saber o versículo 13 e 14, Paulo disse: Cristo nos resgatou da maldição da lei, pois escrito está:
maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Jesus de Nazaré, ele se fez maldito na cruz por nós. Jesus de Nazaré, na cruz, ele levou todas as nossas maldições. Romanos capítulo 8, disse Paulo pregando para a igreja, vida das pessoas que se reuniam na progressiva cidade de Roma. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ora, meus irmãos, se não tem condenação, também não tem maldição. Então, irmã Luciane Renato, na tua vida não existe maldição. Na minha vida não existe maldição. Em nossas vidas não existe maldição, pois nós somos abençoados, disse Paulo pregando para os irmãos que se reuniam na Galácia do Sul, para os irmãos gauleses, em Gálatas capítulo 3, versículo 9. E os que são da fé são benditos, são abençoados com o crente Abraão. Disse Paulo pregando aos Efésios, que se reuniam na progressiva cidade de Éfeso em uma casa e não em templo religioso, em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo. Então na tua vida não tem maldição, pois você é um abençoado, você é uma abençoada. Então isso é uma heresia, é uma falácia dos intitulados pastores do Brasil. E isso que o profeta Ezequiel profetizou para os pastores de Israel, dizendo que eles não fortaleciam as ovelhas fracas, as ovelhas quebradas, eles não ligavam novamente. As ovelhas perdidas, eles não tornavam a trazer. As ovelhas desgarradas, eles não iam atrás. As ovelhas doentes, eles não colocavam azeite na ferida, não curavam suas feridas. Antes, eles só faziam o quê? Degolar o cevado, se vestir com a lã das ovelhas e comer a gordura das ovelhas. E o que eles faziam mais? Eles tratavam as ovelhas doentes, as ovelhinhas fracas, as ovelhas desgarradas, as ovelhas quebradas, eles dominavam sobre elas com rigor e dureza. É o que o sistema religioso evangélico faz hoje sobre o povo que frequenta seus templos religiosos. Existem muitas pessoas que frequentam os templos religiosos que estão quebradas, estão com seu casamento acabado, estão precisando de ajudas financeiras, psicológica, estão enfermas fisicamente, e esses homens não fazem nada para ajudar essas pessoas. Simplesmente, eles dominam sobre elas com rigor e dureza, com proibições e mais proibições. Porque dentro do sistema religioso evangélico, quanto mais proibições, melhor ainda, para prender pessoas dentro das suas gaiolas religiosas. Quanto mais proibições e mais proibições, para eles melhor ainda, para eles se enriquecerem a cada dia. Ah, não pode pintar a unha, não pode ir na praia, não pode pintar o cabelo. Os homens não podem usar short, bermuda. As mulheres não podem usar uma calça. Quanto mais proibição para eles, melhor ainda, porque eles trabalham na mente das pessoas que frequentam seus templos religiosos e faz essas pessoas abrir as mãos para lhe enriquecer a cada dia. Então Deus, usando o profeta Ezequiel, disse: eis que eu estou contra os pastores de Israel. Foi uma linguagem profética, uma mensagem profética, uma analogia, né? Nos dias do profeta Ezequiel, Deus usou Ezequiel e disse: eis que eu estou contra os pastores de Israel. E Deus também está contra esse sistema religioso aí,
contra esses líderes religiosos que se intitulam pastores, porque só existe um pastor, que é o Cristo, o ressuscitado, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E no Antigo Testamento, na Velha Aliança, Deus, usando ainda o profeta Ezequiel, ele disse que ia livrar, que ia tirar as suas ovelhas da mão desses pastores que estavam tão somente comendo a gordura das ovelhas e se vestindo com a lã das ovelhas, desses pastores que estavam dominando as suas ovelhas com rigor e dureza. Olha o que está escrito em Ezequiel capítulo 34 e o versículo de número 23. E levantarei sobre elas um só pastor. Esse um só pastor aqui que Deus usou o profeta Ezequiel é o Cristo, o ressuscitado. E levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que há de apacentar, ele lhe servirá de pastor. Então, Deus usou Ezequiel e disse que ia livrar suas ovelhas da mão desses homens, e que sobre as suas ovelhas ele ia levantar um só pastor. E quem é esse pastor que Ezequiel estava profetizando? O Cristo, Jesus Cristo, porque pastor como título só existe um, que é Cristo. Então, os profetas do Antigo Concerto da Velha Aliança já denunciavam os pastores mercenários. Jeremias capítulo 23, o profeta Jeremias profetizando disse: ai dos pastores que dispersam e destroem as minhas ovelhas. E Deus prometeu que ia levantar um só pastor. Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, o Jesus histórico, há mais de 2000 anos atrás, ele disse no livro histórico de João, no Antigo Pacto ainda, né? Porque João não é Novo Testamento, nunca foi Evangelho, é livro da lei, pois a lei de Moisés ainda está em vigor no livro histórico de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, no Antigo Pacto, Jesus de Nazaré disse em João capítulo 10 assim, versículo 8, João capítulo 10, versículo 8, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim, todos, sem exceção, todos, são ladrões e salteadores. Ele disse, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. O problema é que existem pessoas chamando de homens de Deus e de ungido a quem Jesus chamou de ladrão. Jesus disse que são ladrões e salteadores. No versículo 12 ele disse, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Já o assalariado, que são os intitulados pastores de hoje, né? Eram os líderes religiosos da época de Jesus de Nazaré e de hoje também. Já os mercenários, os assalariados, que não é pastor, de quem também não pertence às ovelhas. Quando ele vê o lobo, ele foge e deixa as ovelhas com o lobo. E o lobo as arrebata e dispersa. E ele disse, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E ele deu a sua vida pelas ovelhas, que foi o povo de Israel, que foi os judeus, ou não deu na cruz? Deu. Ele morreu na cruz do Calvário pelos pecados do judeu, transgressão da lei de Moisés. E através do seu sangue derramado na cruz, atraiu os gentios para Deus, que somos nós. Atraiu os gentios da época de Paulo e atraiu também os gentios de nossa época, de nossa geração, pois as cartas de Paulo é para nós gentios. Então, meus queridos e amados irmãos, Jesus de Nazaré, ele deu a sua vida na cruz pelas suas ovelhas. A pergunta que não quer calar é, quais desses intitulados pastores do Brasil que tinha coragem de morrer na cruz por alguém? Nenhum deles. Quais desses intitulados pastores do Brasil que tinha coragem de morrer na cruz por alguém? Nenhum deles. Eles não têm coragem de dar uma cesta básica para uma irmã, para um irmão. Eles não têm coragem de viver o evangelho, quanto mais morrer numa cruz. Então eles não são pastores, porque pastor
é o Cristo, o ressuscitado. Ele disse: eu que sou pastor, eu sou o bom pastor. E os homens hoje, meus irmãos, se intitula apóstolo, se intitula um bispo, se intitula pastor, se intitulam reis. Tem agora até no sistema religioso aí consagração, consagrando pessoas a reis. Eu sou rei fulano, rei Bertano. Só falta agora eles se consagrarem a semideus, a nossa majestade. Mas pastor só existe um, que é Cristo. O Cristo ressuscitado, ele é pastor. Então, meus queridos e amados irmãos, a religião evangélica, a base da religião, de todas, mas especialmente a evangélica, não é fé, é medo. A religião evangélica, ela trabalha com medo. A religião evangélica, quando não consegue te pegar pela culpa, ela te põe medo para te prender. E quando ela não consegue te pegar pelo medo, ela te pega pela ganância. E porque muitas pessoas estão dentro desses templos religiosos aí, tendo esse falso dízimo em dinheiro mensal, porque são interesseiras, são gananciosas e estão atrás das coisas terrenas, estão atrás de prosperidade. Como os falsos profetas intitulados pastores sabem, porque eles têm habilidade e usam de astúcia, eles sabem que o povo quer prosperar, que o povo quer prosperidade. Eles trabalham em cima daquilo que o povo quer. E aí eles usam o nome santo de Deus e diz: se você dá o dízimo, você vai ter um carro. Se você for fiel no dízimo, você vai prosperar. E entra ano e sai ano, o povo não prospera. Entra ano e sai ano, o povo continua na miséria, a mesma coisa. Só quem prospera são eles. Só quem enriquece são eles. O povo não. O povo mora na rua, moram de aluguel, passam fome, passam necessidade, não tem roupa para vestir direito. Tantas pessoas que frequentam templo religioso aí que eu conheço, que às vezes não acham pão para mastigar, para comer. E enquanto esses ratos de púlpito aí, esses ladrões fraudulentos, mercenários, estão com suas contas bancárias gordas, recheadas de dinheiro, mas não ajudam ninguém. Por quê? Porque só quem prospera em cima desse conto, desse falso dízimo em dinheiro mensal, são os intitulados pastores do Brasil. Só eles enriquecem. O povo sofre, o povo geme, o povo padece. Entende? Então, eles usam o Velho Testamento, o Velho Pacto, a Velha Aliança, para se enriquecer. É por isso que eles estão ricos. E eles usam estratégia para levantar fundo para eles mesmos, para construir seus impérios, para abrir mais filiais, mais empresas, para eles mesmos e para a família deles, porque eles são mercenários e cães gulosos. Meus amados, eu vou ser sincero para os irmãos. Quando eu fazia parte do sistema religioso, eu pregava na rua, eu pregava nas praças, eu pregava dentro dos templos religiosos, e muitas pessoas iam na frente e eu fazia levantar a mão. Eu trabalhava na mente da pessoa. Quer aceitar Jesus? Jesus tem um plano na tua vida, senão tu vai para esse suposto inferno. Deus tem um plano na tua vida, vem para Jesus. Quem te humilhou vai te ver lá em cima, quem te viu lá embaixo. Aí a pessoa chorava, por quê? Porque estava sofrendo mesmo, né? Estava sendo humilhado mesmo, e eu ia na necessidade da pessoa. Eu batia certinho no que a pessoa estava passando. A pessoa chorava dentro do templo, aí eu falava: ó, Jesus te chama hoje. Você quer aceitar Jesus? A pessoa levantava a mão e aceitava Jesus dentro do templo religioso. E depois o que eu fazia? Eu dizia assim: irmãos, se você conhece essa pessoa, vá na casa dela, faça culto no lar dela
e oriente ela e não perca essa ovelha, não perca essa alma, porque essa alma aceitou Jesus. E o que tinha de pessoas que levantavam a mão dentro do templo religioso onde eu pregava e aceitava Jesus. E eu pensando que eu estava fazendo a obra de Deus. E eu pensando que eu estava fazendo algo para Deus, a obra de Deus, mas na verdade eu não estava fazendo obra de Deus, conversa nenhuma. Eu estava enriquecendo as empresas religiosas. Eu estava enriquecendo os pastores mercenários a cada dia. Eu estava fazendo escada para eles a cada dia subirem. Eu estava fazendo escada para eles a cada dia enricarem em cima dessas pessoas. Eu fazia a pessoa aceitar Jesus até na rua. Jesus tem um plano na tua vida, você vai para o inferno, é hoje. A pessoa chorava, eu quero Jesus, eu quero. Levantava a mão. E eu levava dentro para o templo religioso, prendia essas pessoas lá dizendo, se vocês saírem daqui, vocês vão para o inferno. Se vocês saírem daqui, vocês vão sofrer lá fora, aqui é o melhor lugar. E os intitulados pastores do Brasil pegavam essas pessoas, colocavam no banco, expunha essas pessoas ao ridículo, colocava no banco, e eu, na verdade, pensando que estava fazendo a obra de Deus, não, pelo contrário, eu estava levando as pessoas para dentro dessas empresas religiosas para sustentar, para enriquecer uma cambada de vira-lata, de ladrões, salteadores, em nome de Deus. É isso que eles são, salteadores, enganadores, falsos profetas. Porque ninguém aceita Jesus, meus irmãos. Foi ele que nos aceitou. Prova disso que ele morreu na cruz do Calvário pelos pecados dos judeus, transgressão da lei, e através do seu sangue derramado na cruz, ele atraiu nós a Deus. Ele nos atraiu ao Pai, ele nos ligou ao Pai, nos reconciliou com o Pai. Tudo isso através da sua morte na cruz do Calvário. Ninguém tem o poder de aceitar Jesus. Disse Jesus de Nazaré pregando para os seus 12 discípulos, em João capítulo 15, versículo 16, não foste vós que escolheste a mim, mas eu que vos escolhi e vos nomeei para que vocês vá de desfruto e o vosso fruto permaneça. Então ninguém aceita Jesus, foi ele que nos aceitou, prova disso que ele derramou seu sangue na cruz e atraiu, reconciliou, ligou os gentios a Deus. Então, ele que nos aceitou. Então isso é uma estratégia, isso é uma astúcia, isso é uma estratégia do sistema religioso para prender pessoa. Porque para a pessoa ser de Deus na religião evangélica, a pessoa primeiro tem que ir no templo religioso de pedra, tem que levantar a mão e aceitar Jesus. Se a pessoa no templo religioso não levantar a mão, não aceitar Jesus, para os religiosos, aquela pessoa não tem Deus. Aquela pessoa está condenada ao inferno. Aquela pessoa, pelo fato de não levantar a mão na frente das pessoas ali e aceitar Jesus, aquela pessoa é do inferno. Então, para eles, para a pessoa ser de Deus, tem que levantar a mão e aceitar Jesus. Mas isso é uma astúcia para prender pessoas dentro dos seus templos religiosos, porque ninguém aceita Jesus, foi ele que nos aceitou. Ele, certa feita, pregando, disse no livro histórico de João, capítulo 6, versículo 37, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E ele também disse assim, todos aqueles que o Pai me dá, eu não lanço fora. Todos aqueles que vêm a mim, é porque o Pai que trouxe. João capítulo 6, versículo 37. Aqueles que vêm a mim foi o Pai que trouxe. Então não é religião. Então não é o intitulado pastor. Não é levantando a mão para aceitar Jesus. Ele disse, aqueles que vêm a mim porque foi o Pai que trouxe. Então, você já foi predestinado antes da fundação do mundo e quem te levou a Cristo foi o próprio Pai. E não os intitulados pastores da religião evangélica. E ele disse assim, e aquele que vem a mim, de maneira alguma, de maneira nenhuma, eu lançarei fora.
Mas dentro da religião evangélica, os religiosos não têm paz. Porque os intitulados pastores trabalham com medo, colocam medo no povo. Irmão Reginaldo Bertozzi dizem: se vocês saírem daqui, vem mais 7 demônios na vida de vocês. E eles vão no livro histórico de Marcos e mostram o capítulo e mostram o versículo. Se vocês saírem daqui, vocês vão para o inferno. Se vocês saírem daqui, Deus vai pesar a mão, vocês vão para o leito do hospital e vai morrer lá no leito de dor. Eles ameaçam os filhos de Deus. Se vocês saírem daqui, vocês vão para o inferno e vão perder a salvação. E aí os evangélicos religiosos, eles não têm paz em si próprio. Uma hora eles acreditam que estão salvos. Outra hora eles acreditam que vão para o inferno. Outra hora eles ficam assim entre o céu e o inferno. Entre o céu e o inferno. Uma hora eles estão salvos. Outra hora estão condenados. Mas Jesus de Nazaré disse que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, ele nos salvou antes da fundação do mundo. E salvação não se perde. Só que os intitulados pastores pregam dentro dos seus templos religiosos para colocar medo no povo, que se a pessoa sair do seu templo religioso, vai perder a salvação. Mas salvação não se perde. Disse Cristo ressuscitado, falando na boca de Paulo, aos Romanos, em Romanos capítulo 8, versículo 35, o que nos separará do amor de Cristo? A tribulação, os poderes, o domínio, a fome, a espada, a peste, os anjos, os principados, a morte, o porvir, a vida, os poderes. Versículo 38, Paulo disse: nada, absolutamente nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém te arrebata da mão do Pai, ninguém te distancia do Pai, você está inseparável do Pai, nada te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E salvação não se perde, Ele já te salvou antes da fundação do mundo. E os religiosos não suportam essa palavra, os religiosos não aceitam essa palavra, mas é verdade. Disse Paulo pregando aos Efésios, em Efésios capítulo 1, versículo 4, que ele nos predestinou antes da fundação do mundo para o seu reino, para que nós andássemos em amor, em caridade. Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Disse Paulo pregando em 2 Timóteo capítulo 1, a saber o versículo 9, olha o que Paulo disse: ele nos salvou. Olha como está o verbo, a colocação. Ele nos salvou, passado. Há muitos anos, há milênios de anos, ele nos salvou. Não mediante, não pelas obras de justiça, mas ele nos salvou pelo seu próprio propósito e graça. Meus irmãos, vocês já estão salvos. Nós somos salvos. Ele nos salvou pelo seu próprio propósito e graça, antes dos tempos do século, ou seja, antes da fundação do mundo. Disse Paulo também pregando em Tito capítulo 3, a saber o versículo 5, ele nos salvou não pelas obras de justiça, mas ele nos salvou pela sua graça. Amados, o que é graça? Favor imerecido de Deus para a humanidade. Você não merecia ser salvo. Mesmo assim, antes da fundação do mundo, ele resolveu te salvar. Ele te salvou. Isso é graça. Vocês já estão salvos. E salvação não se perde. Porque o teu espírito, o nosso espírito, é perfeito diante do Pai. E esse espírito do Pai que está em nós, um dia vai voltar para o Pai. Salvação não se perde. Então isso que os intitulados pastores pregam dentro dos seus templos religiosos é uma falácia, é uma heresia. São para prender pessoas dentro dos seus templos religiosos. São homens cruéis, eles são inimigos da cruz. Para nós encerrarmos essa live, eu quero dizer para os irmãos que os intitulados pastores do Brasil, eles são inimigos da cruz de Cristo. Por quê, irmão Fabiano? Porque aquilo que Cristo aboliu, aquilo que Cristo removeu,
eles pregam para o povo dentro dos seus templos religiosos. É ou não é? É. Eles pregam aquilo que Cristo aboliu. E pregando aquilo que Cristo aboliu, eles estão chamando Jesus de mentiroso. Pregando aquilo que Jesus aboliu, eles estão dizendo que o sacrifício de Cristo na cruz falhou. Pregando aquilo que Cristo aboliu na cruz, eles estão dizendo que o sacrifício de Cristo foi incompleto. E para completar o sacrifício de Cristo, as pessoas têm que dar dízimo, têm que guardar sábado, têm que subir monte, têm que pagar preço, têm que fazer sacrifício, têm que fazer um voto. Por quê? Porque eles são inimigos da cruz de Cristo. Quando eu falo da cruz, não do pedaço de madeira, mas quando eu falo inimigos da cruz, eu estou me referindo que eles são inimigos do sacrifício de Cristo na cruz. Porque eles pregam aquilo que Cristo aboliu. Aboliu ou não aboliu? O Evangelho diz que aboliu. Disse Paulo pregando aos Efésios, em Efésios capítulo 2, versículo 15, porque Cristo na sua carne, ou seja, com a sua morte na cruz, ele desfez a inimizade. Que inimizade? A inimizade entre judeus, inimizade entre judeus e gentileando, ambos com Deus, e fazendo desses dois povos um só povo, fazendo a paz com Deus. A palavra reunir significa congregar. Cristo na cruz, ele congregou, ele reuniu judeus e gentio. E Paulo continuou pregando, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança. Que tinha ordenança. Que lei dos mandamentos? A lei de Moisés. A lei de Moisés tinha 613 ordenanças. Dar o dízimo, Páscoa judaica, subir monte, guardar o sábado e etc. Paulo, pelo Espírito Santo, disse, depois que voltou do paraíso do terceiro céu, que Cristo na cruz, ele aboliu, ele removeu a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança. Colossenses capítulo 2, versículo 14, Paulo pregando para os irmãos que se reuniam na progressiva cidade de Colossos, ao nome do Cristo ressuscitado em uma casa, Paulo disse, porque a cédula que era contra nós, e que nos era contrária de alguma maneira nas suas ordenanças, em seus escritos, Cristo riscou, tirando-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Ele tirou as ordenanças, não tirou? Tirou. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 14, disse Paulo aos irmãos que se reuniam na progressiva cidade de Corinto, mas os seus sentidos foram endurecidos. Por quê, Paulo? Porque até hoje estão por levantar o mesmo véu na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Que lição do Velho Testamento que foi abolido por Cristo? A lei de Moisés. Dentro do templo de Jerusalém existia o lugar santo, o lugar santíssimo e o lugar santo dos santos. No lugar santo e no lugar santíssimo, os sacerdotes oriundos da tribo de Levi e da ordem de Arão, da linhagem de Arão, eles poderiam entrar a qualquer hora, a qualquer momento e oferecer sacrifício, expiações pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo de Israel. Mas no lugar santo do santo, só o sumo sacerdote uma vez por ano que poderia entrar, não sem sangue. Ele tinha que entrar com o cordeiro na mão, ou com o bode, ou com o bezerro ou a bezerra, e ele tinha que imolar o animal, sacrificar o animal e aspergir o sangue do animal sobre a arca. E nesse lugar existia um véu muito pesado, e esse véu fazia a separação entre Deus e a humanidade. Mas quando Cristo, na cruz do Calvário, ele bradou em aramaico bem alto, quando ele jogou mão para a direita e mão para a esquerda, livro histórico de João, capítulo 19, versículo 30, tetelestai, está feito, está pago, está consumado. A Bíblia diz que o véu do templo de Jerusalém se rasgou de alto a baixo. E uma vez que o véu do templo de Jerusalém se rasgou de alto a baixo, Cristo nos deu livre acesso para nós irmos direto à presença do Pai, sem intermediário. Porque na lei de Moisés, só quem poderia entrar no lugar santo dos santos
eram os sacerdotes, oriundos da tribo de Levi e da linhagem de Arão. Depois da cruz, através do sacrifício do Cristo, todos nós temos acesso ao Santo dos Santos, consagrado pelo novo e mais vivo caminho. Então, eu quero que você entenda, através do sacrifício de Cristo na cruz, ele nos deu livre acesso para nós falarmos com o Pai. Disse Paulo pregando aos Hebreus, em Hebreus capítulo 10, versículo número 19, tendo, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, convictos, certos, confiantes, que ele ouve as nossas petições, e segundo a sua vontade, ele responde às nossas petições. Meus amados, todos vocês podem falar com Deus. O acesso foi franqueado através da cruz, através do sacrifício de Cristo. Você não precisa de um homem para falar com Deus. Você não precisa de um intitulado apóstolo, bispo, pastora, pastor para falar com Deus. Depois da cruz, todos nós podemos falar com o Pai, debaixo de uma figueira, em nosso quarto, na rua, em qualquer lugar, convictos, certo, que ele atende a nossas orações segundo a sua vontade e nos responde. Então, Cristo rasgou o véu de alto a baixo com sua morte na cruz. Só que o véu que Cristo rasgou de alto a baixo com sua morte na cruz, que foi rasgado com a morte de Cristo, os intitulados pastores costuraram de novo e colocaram barreira entre a humanidade e o Pai, entre o povo e Deus, entre a criatura e o Criador. E mandando o povo praticar as ordenanças da lei, eles distanciam a criatura do Criador. Eles distanciam a criatura do Criador e levantam o véu de novo. Foi isso que Paulo disse, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje está por levantar o mesmo véu. Na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, Paulo estava dizendo para a igreja que se reúne na cidade de Corinto, que toda vez que você pratica uma ordenança, uma obra, uma ordenança da lei de Moisés, você está levantando o véu de novo. Que véu? O véu de separação entre você e Deus. Quando você pratica uma das ordenanças da lei, você está se distanciando do Pai. Por exemplo, dízimo era uma das ordenanças da lei de Moisés, a qual Cristo aboliu com sua morte na cruz. Se você dá o dízimo na graça, você está levantando um véu de novo, e com essa prática, com essa praticidade, você está se distanciando de Deus. Você está colocando uma barreira de separação entre você e o Criador. Você está levantando o mesmo véu na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. É ou não é? O Evangelho diz que é. E os intitulados pastores do Brasil, ainda pregando a lei de Moisés, além de ir contra Cristo, eles colocam os filhos de Deus também debaixo de maldição. Não é de bênção, irmã Luciane. Eles colocam os filhos de Deus debaixo de maldição. Disse Paulo pregando aos galateiros, aos gauleses, aos irmãos da Galácia do Sul, em Gálatas capítulo 3, versículo 10. E os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Não é de bênção, é de maldição. Por quê, Paulo? Pois escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las, para fazê-las. A lei de Moisés tinha 613 ordenanças: dízimo, circuncisão, Páscoa judaica, levirato, sacrifício de animais. Se a pessoa dá o dízimo, se a pessoa dá esse falso dízimo em dinheiro mensal, criado por Roma, pela religião católica, oficializado por Carlos Magno, rei de Franco, rei da França, que era um católico fervoroso, e a pessoa não pratica o restante dos 612 mandamentos da lei de Moisés, a restante das 613 ordenanças da lei de Moisés, disse Cristo ressuscitado na boca de Paulo que essas pessoas estão debaixo de maldição, são malditos. Não estão debaixo de bênção.
Enquanto os intitulados pastores prometem carro, jatinho, vida boa, bênção para quem dá o falso dízimo em dinheiro mensal, o Evangelho diz que essas pessoas, com essas práticas, com essas praticidades, estão debaixo de maldição. Porque se você dá dízimo, você também tem que se circuncidar. Se você dá o dízimo, você também tem que praticar o levirato. Só que os religiosos, eles só fazem tal dízimo, mas eles não praticam a circuncisão. Eles também não praticam o levirato. Eles não fazem sacrifício de animais. Então disse o Espírito Santo na boca de Paulo que essas pessoas são malditas e estão debaixo de maldição, pois escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las. E além de estar debaixo de maldição, essas pessoas também estão debaixo de uma disciplina de Deus. Disse Paulo aos Hebreus no capítulo 10, a saber o versículo de número 28, que se alguém quebrantasse a lei de Moisés, aquela pessoa morria sem misericórdia, por boca de 2 ou 3 testemunhas. Versículo 29, quanto mais aqueles que ultrajar o Espírito da graça, quanto mais será julgado merecedor de castigo, quanto mais será julgado merecedor de castigo aquele que pisar o Filho de Deus, ou seja, que pisar no sacrifício de Cristo na cruz, e profanar o sangue da aliança que foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça. Paulo disse que essas pessoas são merecedor de grande castigo. Então, os religiosos, os evangélicos, estão debaixo de uma disciplina do Pai, porque eles, frequentando um templo religioso, aonde se prega as ordenanças da lei e aonde se prega Moisés, e eles praticando as ordenanças da lei de Moisés, eles estão indo contra o sacrifício de Cristo, estão pisando no sacrifício de Cristo, estão crucificando Cristo de novo, estão chamando Jesus de mentiroso, e por isso é que estão debaixo de disciplina. É por isso que você vê aí os evangélicos, eles oram, e Deus não atende, Deus não responde. Eles participam de culto de libertação, que nunca liberta. Eles oram, eles jejuam, eles pagam preço, eles choram, gritam, ficam de joelho 2, 3 horas, mas Deus nunca responde. Eles buscam a Deus, mas nunca acham. Claro, estão indo contra o sacrifício de Cristo, estão debaixo de uma disciplina, são merecedores de castigo. Então, meus queridos e amados irmãos, é para cima deles. É para cima deles com a verdade do Evangelho, para nós darmos um basta em toda a manipulação e exploração que os intitulados pastores têm feito com os filhos de Deus nesse país. É para cima deles, como Paulo disse em Tito capítulo 1, versículo 11, olha Tito, eles são bestas ruins, são ventre preguiçosos, e é preciso fazê-los calar. Por que, Paulo? Porque eles andam destruindo famílias inteiras, pervertendo famílias inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. O Deus do sistema religioso é Mamon, mas enquanto o Pai nos der vida e saúde, nós estamos aqui para bater de frente com esse sistema, não com as nossas forças, mas com a força do Evangelho. Enquanto o Pai nos der vida e saúde, nós vamos continuar pregando. A graça de Deus nos basta. Tudo é pela graça, somos salvos pela graça e não por obras. Enquanto o Pai nos der vida e saúde, vamos continuar combatendo esse sistema religioso perverso, podre, corrupto. Esse mesmo sistema que matou o Filho de Deus. Esse mesmo sistema, junto com a política que matou o Filho do Pai. Temos que combater esse sistema, porque esse mesmo sistema que disse amém para a morte do Cristo. Na época de Jesus de Nazaré tinha ladrão, tinha gay, tinha prostituta, tinha adúltero e adúltera, mas quem aprovou, quem disse amém
para a morte de Cristo foi os religiosos. E enquanto o Pai nos der vida e saúde, para cima deles com a verdade do Evangelho. É para cima deles. Amém, meus amados? Graça e paz. Deus continue abençoando a todos. Irmão Fabiano Santana, seu irmão em Cristo. Eu quero mandar aí um abraço para o irmão Reginaldo Bertoso aí de Brasília. Irmão Reginaldo, que Deus em Cristo continue te abençoando, pois o Senhor já é abençoado. Quero mandar também um abraço aí para a irmã Luciane, a sua família, seu esposo, que Deus em Cristo continue abençoando o seu irmão. Quero mandar também aí um abraço e a graça e a paz para a irmã Valdete. Ela colocou aqui, boa noite, graça e paz. Amém, minha amada, graça e paz. Quero também mandar um abraço para todos os irmãos, para o irmão Ronaldo também. Irmão Ronaldo, seja bem-vindo a essa live. Graça e paz. Meus irmãos, compartilhe essa live. Compartilhe essa live para que as pessoas sejam libertas do sistema religioso, não pela minha mensagem, mas pela revelação do Evangelho, da graça, do Cristo ressuscitado. A graça de Deus nos basta. Meia-noite, irmão Fabiano Santana, e até a próxima live. Fui.